Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Olha, tinha uma perna de salame ali, ó. Já separamos ela aqui, depois ela vai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Geisiane Garcias Moreira. Boa noite, mãe. Como é que tá, dançado? Tudo certo? Tudo bom? Tô procurando o melhor ângulo aqui. Como é que tá, mãe? Qualquer ângulo. Tô bem, você? Eu tô bem. Tô bem. Tô melhor depois do Pesquisa Datafolha. Pesquisa Datafolha hoje deu 51% dos brasileiros avaliando o governo Bolsonaro entre péssimo e ruim. Péssimo e ruim. Deveria ser mais, né? Mas tá bom, já é a maioria entre péssimo e ruim. Se somar com os regulares, uma parte ainda que né, não deve gostar muito, né? Porque, gente, não sei se vocês viram. Boa noite, dona Marlene Moraes Scorsato. Não sei se vocês viram, mas o semestre fechou com alta em carnes, ovos, leite. Vocês viram isso? Estão sabendo? Quem vai no mercado sabe, né? O meu argumento básico com os bolsonaristas é esse: tu vai no mercado, tu vai no posto de combustível. Agora há pouco ainda vi a postagem de um amigo. Se os governadores não cobrassem o ICMS. Boa noite, chefão. Mas, que bueno, bom rever o amigo. Gente, tinha governadores no tempo do governo do PT, tinha governadores, tinha ICMS. É certo, louco de quem não tá sintonizado, quem quer se agarrar a um argumento, né? Nós queremos falar hoje sobre representação política. Então, quem lembrar aí os deputados estaduais da região, quero lançar um desafio aí, pessoal, que sabe o nome dos deputados estaduais aqui da nossa região. Quem sabe já vai dizendo aí para nós poder fazer um debate sobre representação política. Aliás, essa questão da representação política é o grande problema do país. Foi onde os caras conseguiram eleger essa pessoa incapaz e corrupta que é o Bolsonaro. Aliás, que se gabava que não tinha escândalo de corrupção, mas tem e é corrupto, é ladrãozinho chinelo. Tá? E a rachadinha, gente, não é coisa pequena, não é vaquinha entre servidores para ajudar o mandato, não. Rachadinha é o seguinte, é o cara que é funcionário fantasma, é o ex-cunhado que é funcionário fantasma, é o parente não sei de quê, que é funcionário fantasma, ou seja, que nunca trabalhou, que ficava indo com um pouco do dinheiro e dava para o deputado. Isso é corrupção da braba. Pessoal, quem souber o nome de algum deputado estadual da região, digita aí para nós poder projetar sobre isso hoje. O que aconteceu e que já aconteceu em diversos momentos da nossa história, é quando as forças políticas são atacadas, a política em si, e os caras pregam a negação da política, como aconteceu na Lava Jato, que eles olhavam para 2018 e viam o Lula e viam a impossibilidade de vencer uma eleição. Não tô achando um ângulo aqui que não apareça lá, parecendo um panda lá, gente. Vamos ver se assim dá. Assim vai ficar sem a testa, né, tio? Vamos ajeitar isso aqui. De longe, vamos ver. De longe, não, tá pior. Assim, amor? Tá pior. Vamos ver se essa câmera Mas pra aqui mim tá bom, eu acho que tá bom assim? Tô lindo assim? bastante. Então tá bom. Então tá bom, então vamos prosseguir então. Pessoal, quem tiver o nome de um deputado estadual da região norte do estado do Rio Grande Amado, pode falar aí para nós. Eu sei de 4, tá, que são da região, mas eu vou esperar ainda, aí, mais um pouquinho para vocês falarem. Né? Então, qual foi a estratégia? Em desacreditar a política. Isso já aconteceu em 89, quando elegeram o Collor, já aconteceu em outros momentos da política. Por exemplo, aquele da vassourinha, mãe, como é que era o nome dele? O Jânio Quadros, né? Foi eleito presidente da República com uma lógica de ser contra a política. Isto é uma posição política, fascista, inclusive. Aliás, isso lembra muito a atitude do Exército ontem à noite, quando lançou uma nota absolutamente fascista. Porque o que o Osmar Aziz fez ontem foi dizer o seguinte: as pessoas de bem do Exército brasileiro devem estar envergonhadas das que fazem falcatrua. Não está correto? Ou acha que botar uma farda a pessoa se torna imune a qualquer coisa? Ninguém tem o monopólio da virtude, de nenhum grupo social e político, nem igreja, nem partido político, nem ninguém, nem família. Todo mundo tem problema, todo mundo está sujeito ao crime. Então, achar que as Forças Armadas são impolutas
e que o cara chegou perto da farda, se torna por si só incorruptível, não é verdade. Claro que não é verdade que por isso, porque tem gente que cometeu ilícito, tem que jogar toda a instituição fora, claro que não. Né? Mas o que fizeram no caso do PT? Né? Se tinha algum petista fazendo merda, logo todos eram julgados. Não é assim. Não é assim. Tem gente boa dentro do PT, tem gente boa fora do PT, tem gente não tão boa dentro do PT, tem gente não tão boa fora do PT, em outros partidos, todo mundo tem problema. O que nos diferencia são as causas. É a luta política, é o que a gente procura representar e quem a gente procura defender na política. Eu, quando vejo as manchetes como essa de hoje, do aumento da carne, do ovo e de toda a cesta básica, eu me lembro que tem milhões de pessoas que ganham salário mínimo ou pouco mais do que isso, que precisam se alimentar. Me lembro que temos 20 milhões de pessoas que já estão na miséria e já estão passando fome. Então, esta é a situação triste. Pessoal, ninguém lembra de um deputado estadual da região? São 4. Silvana Covatti, não é bem daqui, mas tá, dá para entrar. Muito bem lembrado, Rosa Maria Quevedo Giovanoni. Não estava na minha lista, Covatti. Tá bem, mais uma aqui. Tem mais alguém aí? Eu tenho um nome. Quem? Diga, Geise, quem que é um deputado estadual da região, ou deputada? Deixa. Não sabe? Deixa. Diz o nome. Diz o nome aí, pessoal. Vocês querem comentar sobre isso, sobre o que é representação política, né? Não, esse aí é federal. Tá. Esse aí é federal, né? O pai do bolsonarismo, eu queria falar do Cherini, mas eu já falei do Cherini, eu já convidei ele para fazer debate, já desafiei no Facebook, já desafiei diretamente através de um grupo do WhatsApp que ele participa e eu participo, né? O Edgar Preto é radicado em Viamão, né? Mas não é da região, né? Mas fez votos aqui, nós apoiamos ele, eu apoio o Edgar Preto já desde a primeira eleição. Né? Aqui da Felipa dizendo que nós não temos deputados da região. Aí que tá. Temos. Temos. Mas, pessoal, vamos dizendo os nomes aí. Boa noite, Ana Júlia. Gente, nós temos aqui, contando então com a Silvana Covatti, que eu me esqueci qual é o município dela, mas é aqui na região norte do estado. O Matheus Vespo, de Passo Fundo, deu entrevista na Cristal, agora semana passada, defendendo as privatizações do Eduardo Leite e fez uma analogia com a família absurda. Tipo assim, se fosse vender o carro, precisava perguntar para a mulher. Uma atitude já machista e desprezando a família, né? Acho tão engraçado esses conservadores que eles dizem que lutam pela família, mas é uma família que eles fazem o que quiserem, que eles podem pintar e bordar, né? Nas nossas famílias a gente conversa, né? Vai fazer um negócio, um conversa com o outro, conversava com o pai, né? Vamos comprar, não vamos comprar, vamos vender, não vamos vender. Né? Pois é, ele fez essa analogia muito errada, né? E sim, tem que conversar com o povo do Rio Grande para vender o Banrisul e a Corsã, tem que conversar também, né, no modelo de família que eu defendo, que as pessoas devam conversar, né, gente, se vão comprar um carro, se não vão, se vão vender. Acho que é importante, né, que todos participem, né. A Celeste lembrou do Zanquim, exatamente, o Zanquim é deputado da região do MDB, base do Eduardo Leite. Então, o Matheus Vespe, o Zanquim, fez bastante voto em Soledade também, não tem aparecido, mas fez bastante voto em Soledade. Acho que é o segundo mais votado em Soledade, se não o primeiro. O Turrinha, né? O Paparico Bac, do PL, que é o apoiado do Cherini, que também tem aparecido pouco em Soledade. E o Capuani pelo MDB. Então são 2 do MDB, 1 do PP, 2 do PP, contando a Silvana Covatti, que até não estava nas minhas contas aqui, e o Matheus Vespe. O Matheus Vespe chega a ter uma bandeira do Império no gabinete dele. Do Império. Ele defende o Brasil imperial. Só falta dizer que defende a escravatura. Que defende o voto impresso, eu não duvido também. Não tenho dúvida. Defende o Império. Está de costa para o futuro. Está olhando para o passado só. Ele deve estar defendendo uma internet impressa, né, gente? Ele quer uma internet impressa.
Gente, essa questão do voto, como é que eles dizem? O voto auditável, o voto impresso, ela até teria algum fundamento se ela fosse de verdade, mas ela é para dar o golpe. E eles ficam ameaçando o golpe. Se eu fosse uma liderança maior, né, do tamanho que eu sou, eu já digo, quem dá golpe, então deem, para a gente poder fazer a resistência. Agora não fique ameaçando, que eu não gosto de ameaça. Mas se eu fosse senador, presidente, se eu fosse o Lula, eu diria isso. Então tá, então vamos ver. Porque que frescura é essa, né? Que nem o que aconteceu ontem das 3 lideranças do Exército, a Marinha e da Aeronáutica assinar aquela nota ridícula contra o Osmar Aziz. Né? Que aquilo, na verdade, é contra a democracia. O senador pode sim criticar o Exército, pode criticar o STF pode criticar. As instituições podem ser criticadas, elas não podem ser agredidas e destruídas como quer o Bolsonaro. O Bolsonaro agora se virou contra o STF com os mesmos argumentos que se volta contra o PT, inclusive de ordem sexual, dizendo que não sei o que de pornografia, não sei o que. Todo mundo que questiona eles, eles acusam disso. Sabe por quê? Porque eles são gente frustrada política, social, econômica e sexualmente. É uma gente ressentida. É uma gente que tem um problema na vida e todos nós temos, mas eles tiveram e não conseguem sair, tem que achar um culpado para eles se sentirem melhor. Né? Eles têm que achar que os nossos problemas, a maioria deles, eles são políticos. Gente. Mas essa gente é ressentida. Porque eu sempre cito a questão do carnaval. Por que eles odeiam o carnaval? Porque eles acham que no carnaval todo mundo é feliz. Todo mundo faz sexo livremente, alegremente. Eles não podem com isso. Imagina alguém ser feliz e eles não serem. Eles não poderem participar dessa festa. Eles ficam bravos. Né? Eles ficam violentos. Né? E essa gente está governando o país, cara. E são 9 militares lá no Ministério da Saúde. E todos os nomes deles já apareceram na CPI, gente. Veja esse caso dessa semana, desses dias. Ele dizer que o encontro foi casual lá para negociar a propina da vacina. Se tem áudio, tem ligações entre ele e o Dominguete, aquele, que é um cabo da PM de Minas Gerais. É ridículo isso aí. Tinha na frente da pasta um general por 10 meses, que foi o pior ministro da saúde da história deste país. As Forças Armadas deveriam ficar lá nos quartéis, né, fazendo o papel deles, a função deles de defesa da soberania e de defesa do povo brasileiro, e não se meter na política. Cada vez que o milico se mete na política, cria um problema para a sua instituição. E a instituição pode sim e deve sim ser fiscalizada. Todas as instituições devem ser fiscalizadas, os partidos políticos servem, devem também, os governos servem, as oposições cumprem um grande papel quando fiscalizam. Sabe que história é essa que não dá para mexer com bem bom? Dá sim e tem que ser mexido. E quando eles vêm ameaçar a democracia, tem que dizer que eles não podem ameaçar a democracia. Mas vamos voltar para nosso problema. Gente, não tem gente que pensa, porque todos esses partidos, o PP do Kovács, o PSDB do Matheus Vesta, o Zanquim do MDB, o Turra do PP, o Paparico Bac do PL e o Capuani do MDB, todos são base de apoio do Eduardo Leite. Todos. Será que na região todo mundo pensa desta forma? Todo mundo pensa que é bom vender a Corsã? Nós estamos cheios de municípios pequenos, cara. Os caras não vão conseguir tocar a Corsã. O município do Porto de Soledade, menor, do Porto de Soledade para menor, não consegue gerir água sem a Corsã. Porque a Corsã tem know-how, é assim que fala. Tem conhecimento acumulado sobre isso, tem funcionário treinado sobre isso. Nós temos que exigir que a Corsã melhore, como eu falei muitas vezes na campanha. A Maril deve ter mandado uma cartinha lá para a Corsã, eles têm que ir atrás, tem que gritar, tem que espernear para melhorar o serviço. Tá? Agora, nós assumir o controle disso sem saber, nós aqui não conseguimos garantir água potável no interior. Ela vai ter que mentir na campanha que vem que tem água potável, que tem água tratada no interior, porque não tem. E não tem água sequer, não tem hidrômetro nas casas para ter o controle da água. Né? E aí,
não se movimenta contra a privatização da Corsã, deixa privatizar, todos os deputados dela votaram a favor, todos esses aqui votarão a favor, como votaram na questão da CE, como votarão na questão do Banrisul. Então será que no norte do estado do Rio Grande do Sul não tem ninguém que pense diferente? Mestre Leão tá na área? Mas Leão Gonçalves, que saudade que eu tava de ti, abençoado. Como é que tá, tia? E aí? Tá sem áudio, hein, meu galo? Tem que ligar o áudio. Aí. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Alisson. Vamos reeditar de novo a dupla. Nosso bate-papo da época. Perdeu ontem pro São Paulo? Feia coisa, hein? Vai ser o Grenal de quem é o pior. Ontem quase que a Geise ouviu umas de mim. Hein? Ontem quase que a Geise ouviu umas boas de mim. Vamos fazer um Grenal de jogo pra 2 minutos, 1-0 pro São Paulo, né, cara? E ela vem me tirar onda ainda. Mas nisso aí o Grêmio perdeu pra nós, foi 17. 17 segundos. E agora no sábado vamos fazer o Grenal para ver quem é o pior. Vai ser o Grenal dos desesperados. Bueno, eu estava te ouvindo aí um pouco e vamos seguir nessa prosa aí, eu acho. Eu acho que até é bom começar pelo teu próprio tema aí que tu anunciou a tua live, que é a questão da região aqui, né? Da representatividade da região dos deputados, né? Tu já tinha falado, dado um toque a respeito aí. Eu acho que seria interessante bater muito nessa tecla, até porque é uma questão muito, muito importante para o eleitorado saber em quem vai votar, né? Porque às vezes voto. Ainda ontem eu e tu conversando, e eu tenho uma preocupação disso aí desde lá da minha época de Erval lá. Porque eu lembro uma vez, não sei se tu lembra, aquela apresentadora que tinha na RBS, Maria do Carmo. Me lembro. E ela foi candidata a deputada estadual, ela se elegeu com facilidade, ela foi muito bem votada até. E lá no Erval ela nunca foi, não tinha ido durante a campanha, não foi depois, e ela teve 20% do eleitorado do Erval votaram nela. Gostavam do Jornal do Almoço, falando aí nela. Sim, só por questão do Jornal do Almoço. Tu estavas falando aí dos deputados da região e a maioria não lembra quem é. E outra coisa importante, eu falando contigo também, eu me lembrei daquele o gaúcho da galera lá do Grêmio, que também botou voto aqui em Soledade, e bastante voto. Um cara totalmente inexpressivo na Assembleia Legislativa, não só para a Soledade, como também no mandato dele. É um cara totalmente zerado no mandato dele. Então está na hora, de repente, o eleitor ter consciência em quem vai votar, né? Porque senão, daqui a pouquinho, vota em qualquer um, nunca vai vir a Soledade, ou na região, vamos falar em região até, mais porque é uma abrangência maior o deputado estadual. Então tem que ter cuidado nisso aí a hora de votar, porque é a representatividade que nós vamos ter para pedirmos alguma coisa para Soledade ou região também. Exato. E acho que tem que ter essa questão do preparo político, da capacitação, e tem que ter esse olhar para o que defende, né? A Rosa lembrou do Adolfo Brito, tá aí, é verdade, tem o Adolfo Brito. O Adolfo Brito também sempre faz bastante voto em Soledade. Como é que votou, Rosa, na questão dos funcionários públicos em dezembro de 2019, como diz a Rosane, que nunca esquece, né? Na questão da diminuição, na verdade foi diminuição do salário dos servidores públicos, de modo especial, diminuição do salário dos servidores públicos aposentados, porque eles passaram a ter que contribuir com a Previdência depois de estar aposentado, né? Contribuir com a Previdência normal, né? E aí discutir alíquota também tem uma certa lógica, tu discutir, tu faz cálculo atuarial, né, para ver como é que vai ficar. Mas o servidor aposentado, que já se aposentou dentro do sistema, passou a contribuir. Como é que votou Adolfo Brito, Turra, Paparico, Capuani, Zanquim, Matheus Vespa e Covatti? Todos com o Eduardo Leite. Todos.
E nós temos um número enorme de servidores públicos, nós temos um número enorme de professores, nós temos um grupo enorme de parentes de professores, nós temos um grupo enorme de pessoas que devem ter solidariedade com os seus professores e professoras, não deveriam permitir tal coisa. Mas tudo isso passou, como vai passar a questão do pedágio agora. Tu viu que tem um novo projeto de pedágio também, né, Léo? Eu fui olhar hoje no desses que eu pude, porque hoje eu tive 4 audiências de tarde, não pude ver mais dados, queria pegar mais dados. Mas eu fui ver a posição deles nos pedágios. Todos são a favor, né? Só o Turrinha, ele fez uma assim, eu sou a favor, mas tem que baixar a tarifa. Eu já sei qual é o jogo, né, cara? Joga pra torcida ali em Marau, né? Dá aquela refestelada pra torcida e depois é o seguinte, ó, era 9, baixou pra 8,50. É? O problema do pedágio não é só o preço, cara. Eu até ia convidar a vereadora Carol lá de Fontoura para fazer parte da live hoje, me esqueci. O problema do pedágio e da privatização das estradas é que tu perde o controle público sobre algo que é público, que é a estrada, que é importante para ir e vir de pessoas e de mercadorias. Tu perde o controle sobre a faixa de domínio. Nós vivemos isso em Soledade, nós tivemos estradas centenárias fechadas pela concessionária, pessoas ilhadas pela concessionária. E ali em Fontoura, agora vamos ter o problema do comércio em Soledade, que a gente fala, e as pessoas parecem que não entendem. Quando a chegar essa CCR e for derrubando tudo e não deixar espaço para o comércio nosso lado da BR, daí eu quero ver se vão dizer que o Alisson era louco, que não escuto ele porque ele é do PT. Lá em Fontoura já estão se avivando, porque tem as tendas, inclusive, dentro da faixa de domínio, são 13 tendas. E nós estamos com medo, sim, que a CCR desrespeite o direito dessas pessoas e vamos estar ao lado dessas pessoas. Mas os dirigentes têm que estar atentos a isso. O prefeito, quando vê pedágio, fica pensando só em retorno de ISSQN. E não pensa que perde o controle. Aqui, para mim entrar aqui para o meu Rincão dos Lauter, hoje está previsto a entradinha aqui para mim. Mas pode ser que isso até a hora de duplicarem desistam disso, porque é poucos carros, eles não se importam com pouca gente. Imagina se eu tiver que ir lá até o Mormaço, mais ou menos, para voltar, para fazer um retorno. Ali em São José, eles não queriam deixar nenhuma entrada para a cidade. Ia desaparecer São José do Herval do mapa, como desapareceu lá. Como é que é aquela cidade lá, perto de Porto Alegre, que tem a elevada lá? Fazenda Vila Nova, né? Fazenda Vila Nova não Sim. Tem mais comércio para da BR. Esta é a situação. Então, quando a gente tem uma pauta dessas para discutir, não é só fazer de conta que discute. A tarifa, discutir o valor da tarifa, sim, mas o modelo de pedágio. E a única vez que valeu a pena debater isso foi no governo do Tarso, deve ter acompanhado, Leão, quando a gente debateu um novo modelo através da CCE, da empresa pública, né? Porque daí é o seguinte, é sob controle público. Aí, inclusive, se precisar mudar, se não gostar, se tiver que... Aí tu senta com o governador, com os deputados, muda a lei, rearticula. Agora, nessa proposta deles é 30 mais 60. Pode ficar 60 anos sem ter domínio sobre um território do estado do Rio Grande do Sul. Isso é ridículo, isso ninguém no mundo faz privatização como o Brasil quer fazer. Está fazendo, já fez. E especialmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o pior lugar que consegue o modelo do Brito. Não sei como é que eles conseguem, né? Mas é uma coisa assim que eu fico nervoso quando falo disso. Falei um pouco, eu fico bravo, de tanto que eu fico indignado com isso que acontece nesse estado. É uma coisa que irrita a gente mesmo, na verdade, porque é o que tu disse, eles vendem a ideia de diminuir o preço, mas é só uma jogada política, né? Porque o diminuir é o mínimo, eles diminuem e ainda fazem um discurso que querem levar vantagem sobre aquilo ali. Tá? Não, daí tu pode começar com a tarifa de 7, vamos dizer assim, se a jogada for bem bonita, né? Foi um drible é como se fosse no futebol, tá, gente? É tu dar uma janelinha para trás, pro lado do teu gol, não adianta. Né? Tu faz a firula, dá uma meia-lua no cara, mas para trás. Não adianta. É que nem o jogo, que nem time desse nosso treinador que foi embora, o espanhol, dribla para trás. Né? Não adianta nada. Porque daí é o seguinte, um ano depois, quando tu vai ver, já tá em 10 a tarifa. E daí eles deram um driblezinho no contrato. Ou eles demoram para fazer a obra.
Aliás, a obra da duplicação da 386, pelo contrato, já deveria ter começado. Não começou. Qual é a cobrança? Nenhuma. Nenhuma. Quando é público, tem um monte de leão de chácara. Não funciona, nem meu Deus do céu, e acaba o mundo. Quando é privado, quando é para reclamar da Corsã, e tem que reclamar, gente, eu não estou dizendo que não tem que reclamar, as pessoas viram uns tigres. Mas quando é para reclamar da RGE, não tem ninguém para reclamar. Eu tive uma audiência hoje da RGE que o cara perdeu 22 mil porque a RGE deixou cair 2 vezes um fio no mesmo lugar. No mesmo lugar. Né? Mas daí é bom as privatizações, não tem problema nenhum. Né? O cara vai lá no SUS, na Unidade Básica de Saúde, espera meia hora para ser atendido. Deus o livre, xinga todo mundo, xinga a enfermeira, xinga o dentista, xinga quem tiver por perto. No plano de saúde ele liga, marca para daqui 2 meses, ele, muito obrigado. Beleza. Tem que pagar uma diferencinha de R$150. Não tem problema, doutor, pagamos. Sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. Aí o cara tem plano de saúde, dá um baita de um problema, não consegue, não atende, vai cair no SUS de novo. Aí o SUS, ele se queixa. Não tem problema, tem que se queixar, tem que querer serviços públicos de qualidade, obviamente. Mas como é fácil no setor privado, ninguém reclama. Né, Leão? Mas essa questão da representatividade que a gente está debatendo tanto, e eu acho que tem que bater isso muito, muito mesmo, porque as pessoas não têm consciência disso. Muitas vezes nós não temos consciência. E temos que parar para pensar nisso aí. E o que tu está dizendo aí, a questão do... Então, esses deputados todos que representam a região, ninguém se posiciona nada a favor do bem-estar das pessoas. Por exemplo, isso que tu está citando aí na questão aqui da nossa passada de Soledade. Essa questão aí da BR-386 pode criar um problema seríssimo para a Soledade. Quantos desempregos vão ter se aqueles restaurantes e empresas da beira da BR não puderem trabalharem mais? E isso aí pode vir a acontecer, não está longe que aconteça esse tipo de coisa. Porque está na lei, está tudo, eles criaram essa lei para isso aí. Então, mas e a luta dos representantes não tem nenhuma. E na época da eleição eles vêm e se apresentam como os heróis aqui dentro da sociedade e tudo. Então está na hora de nós termos consciência, na hora do voto, de sabermos em quem nós votarmos e para quem essa pessoa que nós votarmos vai governar ou vai legislar lá na Assembleia Legislativa. Porque, do contrário, nós vamos ter sempre representatividades neutras, representatividades mortas, que não vão dar o devido respaldo para a sociedade. É verdade, é isso aí. E eu acho engraçado que tu veja, eu tinha até 2 aqui que eu não tinha lembrado, de tanto que eles estão desaparecidos aqui na região. A Rosa lembrou bem, né? O Covatti e o Adolfo Brito. Gente, não é possível, né, que não haja diversidade nessa região. Todo mundo só se elege desse campo político, porque é tudo mesmo campo político, né, gente? É tudo gente que não... Uns fazem fazem tudo gente igual, tudo gente que tá com o Bolsonaro, que tá com o Eduardo Leite, né? Aliás, o tempo deles com o Bolsonaro vai durar pouco, né? Porque tem muita gente oportunista, né, que vai cair fora. Tu viu que saiu pesquisa hoje aí, já dando 51% de ruim e péssimo. Mas é porque tá ruim e péssimo. Não é só pela compreensão política das pessoas, né? É porque as pessoas não conseguem comprar mais nada, não conseguem ter emprego, né? O dinheiro não tem valor nenhum, a pessoa vai no mercado e não consegue comprar, né? A inflação pegando, tivemos a maior inflação dos últimos 20 anos no mês de maio, né? Temos uma inflação acumulada nos alimentos de 15%. Né? Num município que nem o nosso, que tem 1/3 da população sobrevivendo com menos de meio salário mínimo por mês, é um baque absurdo. Os aluguéis, Léo, subiram 25% pelo IGPM no último ano. Imagina que é um baque de 25%. Né? Acaba com o orçamento familiar. Né? O dinheiro que é para pagar água vai em aumento para o aluguel. E aí não tem para pagar água. Aí atrasa um mês, quando vê atrasa outro, dá outro problema, perde um emprego, né? Enfim, esta é a situação no Brasil hoje, e é por isso que as manifestações estão dando grande. E aí eu vejo algumas coisas na esquerda que eu também tenho que criticar. Uma é essa de nós ficar disputando quem é que está ou não está nas manifestações. Todo mundo tem que ser bem-vindo nas manifestações. E as manifestações têm que ser por terra, trabalho, renda, educação, saúde,
né, de qualidade para as pessoas, não ficar estreitando a pauta. Né? Nós precisamos sair, derrotar esse cara que simboliza o fascismo nesse país. O que é o fascismo, gente? É um grupo de pessoas se achar melhor do que os outros e, inclusive, chegam a métodos de violência e, no limite, chegam a matar os adversários. Né? Essa gente vocifera ódio aos adversários. Né? E na política, adversa. E a política é exatamente o inverso disso. É a arte do bem comum. De disputa o que discorda. Por exemplo, eu discordo desse modelo de pedágio. Eu disputo. Né? Se perder, bueno, é da democracia, faz parte, foi isso que a maioria decidiu. Né? Mas eu não aniquilo o adversário, eu não prometo de matar o adversário, eu não faço isso. Eu e qualquer outra pessoa sensata, né? Disputa, né? E naquilo que você tem convergência, né? Eles fazem junto. Temos convergência que os hospitais precisam de apoio. Vamos todo mundo da política. Isso deveria ser o óbvio. Só que no Brasil está difícil de produzir consenso, porque esses caras brigam até com a sombra deles. Né? Eles conseguem brigar com eles, entre eles. Aliás, aquela briga de ontem na CPI, não sei se tu percebeu, Léo, mas ele tem muito mais a ver entre o Centrão e os militares do que a oposição ao Bolsonaro e o Bolsonaro. Dois grupos bolsonaristas dentro do governo disputando para ver quem rouba mais e botar a culpa no outro grupo. Né? Não foi nós que roubamos, foi o outro. Os militares já não foi nós, foi os civis. Os civis dizendo, não foi nós, foi os militares. Né? Mas ninguém preocupado em, de fato, esclarecer e mostrar para a população o que aconteceu, porque o que houve ali, o que já tem de prova, no sentido de que o Ministério da Saúde, na maior crise sanitária da história da humanidade, avalizou gente vender vacina que não tinha vacina. Isso é ridículo. Eu me lembro que numa das lives nossas eu falei que teve votação na Câmara. Eu disse, gente, esse negócio de município comprar vacina. Foi aprovado a lei na Câmara de Vereadores, só dá para comprar vacina, desses loucos aí. E vários municípios fizeram isso. Não estou nem criticando a prefeita, não é isso. Mas eu alertei, digo, isso não pode, porque a vacina tem que entrar no plano nacional de imunização, porque é uma questão de equidade, de igualdade entre os cidadãos e cidadãs brasileiras. Não pode imunizar o soledadense e não imunizar o mormacense, o fontorense. Né? Isso não existe pelo SUS. Né? Por que quando o Dória tentou imunizar com as vacinas da Coronavac os paulistas, o Pazuello, daí o Ministério da Saúde diz, não, para essas aqui vem para o Plano Nacional de Imunização. O Pazuello ganhou essa, porque tinha razão juridicamente. Né? Porque a vacina tem que ser distribuída de forma equânime, ou seja, igualitária, harmônica, né, para o país todo. O que faltou foi comprar a vacina da Pfizer, a vacina de quem realmente tinha para vender, não ficar com essa picaretagem. Então, só se nós nem contar a corrupção, contar só a burrice, que burrice é defeito. Não dá para gente dizer assim, a pessoa é burra, coitadinho. Não, gente. Se eu não sei, eu não vou ser ministro. O ministro da Saúde, na hora da pandemia, ele tem que saber sim o que fazer. O secretário executivo do Ministério da Saúde tem que saber o que fazer. E tem que saber que tem que comprar as vacinas. Todo mundo estava dizendo que tinha que comprar as vacinas, mas não roubada. Não vacina que não existia, vacina que existia, dos grandes laboratórios, que tem um nome a zelar. Sabe por que a Pfizer queria vacinar aqui, Léo? Porque nenhum país do nosso porte, com mais de 100 milhões de habitantes, tem o SUS. Na China não tem sistema único de saúde. Os sistemas lá ainda são por categoria de trabalhadores, como era aqui nos anos 50. O SUS é uma grande conquista, ele está em todo o território brasileiro. A nossa capacidade de vacinação é de 2,4 milhões de pessoas por dia. Nós estamos vacinando 1,3, 1 milhão por dia. Então eu fico apavorado como é que as pessoas não estão mais revoltadas ainda com esse governo. Eu não acho que teria mais motivos para estar mais revoltados ainda, né? Mas 51% achando ruim e péssimo. Na verdade, nós chegamos no índice de vacinação hoje no Brasil, graças exclusivamente nós temos a estrutura do SUS, né? Porque, do contrário, nós estaríamos aí lá pelos 5%, 10% de vacinação. O SUS que deu essa sustentação. Voltando ao que tu disse aí da questão da crítica à esquerda, eu concordo também contigo, porque essa luta aí não é só da esquerda. Essa luta aí para derrubar o Bolsonaro
faz parte de um coletivo, e nós temos que aceitar também outros grupos, outros coletivos que vierem para essa luta, porque não adianta nós só de esquerda querer derrubar o Bolsonaro, que nós não vamos ter essa força. Então está na hora de abrir mão disso aí, não ficar com esse radicalismo, porque tu é lá de centro-esquerda ou da direita e não pode vir para a gente combater esse mal que tá assolando o Brasil aí. Então nós temos que abrir isso aí. Até porque é um problema seríssimo essa eleição que se avizinha aí para o ano que vem, principalmente a nível nacional, a questão da presidência da República, porque só hoje ele largou uma frase que é muito preocupante. Olha o que ele disse hoje. Ou fazemos a eleição limpa no Brasil, ou não temos eleição. Esse extremismo dele que ele botou hoje, isso foi uma frase dita por ele hoje, eu acho que foi até lá no Cercadinho, porque ele adora aquele Cercadinho. Ele vai para lá e tem um monte de gente que apoiam ele e falam só besteira, e ele adora, porque quando falam besteira é onde mais o Bolsonaro adora estar. Né? Então, esse tipo de coisa, essa afirmação que ele faz nessa frase aí, é uma coisa que tem que pensar bem com carinho, ter cuidado, porque as coisas vão complicar o ano que vem nessa eleição para presidente. Eles não estão preocupados com a eleição, né, Leão? Eles estão preocupados com o golpe, né? Eles estão voltados exclusivamente a dar golpe, né? E eles estão contando com esse argumento, de que as eleições no Brasil não são livres, mas eles não apresentam uma prova. Nós temos um sistema totalmente auditado e eles estão questionando deles mesmo. Essa semana o Cherini lançou lá um negócio sobre isso. Eu ia dizer, mas é que o cara tem que ter tempo para ficar ali debatendo no WhatsApp, nem sempre a gente tem. Na verdade, a gente não tem, né? Tem que trabalhar. Ele disse assim, ele questionando isso, ele dizia, mas olha, realmente eu não consigo entender como é que 150 mil pessoas votaram no senhor. Deve ter errado mesmo essa urna, né? Porque essa urna que elegeu eles, né? E eles acham que tá ruim. A eleição de 2018 foi fraudada, mas foi fraudada ao retirarem da disputa aquele que estava em primeiro lugar, né? Isso sim foi fraude. Aquele que ia restabelecer a democracia. Aliás, a eleição do Lula ano que vem, gente, é para restabelecer a democracia. Vai ter gente que vai votar no Lula, vai ficar faceiro no dia que o Lula se eleger e vai fazer oposição no dia 1º de janeiro em diante, que é da vida, que vai ser gente da direita, democratas, que diante de não ter outra possibilidade, vão dizer, nós vamos votar no Lula, vamos fazer oposição ao Lula, vamos tentar ganhar a eleição dele na próxima eleição. Normal, é da vida, ganhar ou perder a eleição faz parte. Né? Se nós tiver alguma outra coisa... Se Deus o livre, por exemplo, o Lula não tiver no segundo turno e tiver um democrata do outro lado e o Bolsonaro, vão votar no democrata. É isso, gente. E se esse cara ganhar a eleição ou der o golpe, aí o golpe acho que tem que provocar agora. Tem que fazer o que o Osmar Nazis fez ontem, fez hoje de novo. Só não vamos intimidar, cara. Que história é essa? Vocês estão ameaçando o golpe, então deem, vamos ver. Eu acho que não se sustenta golpe nesse país, porque nós temos uma tradição em que pese o golpe de 16 e o golpe de 18, eles foram mascarados, eles foram com aparência de democracia. Um veio pelo judiciário, né? Outro pelo parlamento. Agora, tu dá um golpe assim, proibir as pessoas de fazerem isso que nós estamos fazendo, de debater, de se manifestarem, com a internet, com a vida, com todo o arcabouço que é a imprensa, o judiciário nesse país, o exército querer dar um golpe, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não vai ter comando. E não tem autoridade política e moral para isso. E, aliás, estão comprovando, estão perdendo cada dia mais a moral, ou seja, o respeito das pessoas. Vão cuidar do exército, que vão ter cada vez mais respeito das pessoas, vão cuidar dos quartéis, cuidar da soberania nacional, defender a população, participar de ações humanitárias no Brasil e no mundo. Nós precisamos do exército para isso. Agora, não precisamos do exército para se meter na política. A política é civil no Brasil. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos curtir, comentar aí para a gente poder avançar. Tem comentários aí, Geizinha? Vamos lá. Vamos ler os comentários, depois voltamos com o Leão. Vamos dando sequência. Rosa Giovannoni. Os professores e funcionários da escola, todos os funcionários públicos, têm de se conscientizar que precisam eleger deputados, deputadas que lhes defendam. Exato. A Silvana Covatti é professora e votou contra o magistério, retirou 14% das aposentadas.
14% a menos do salário já de aposentado. E aí o seguinte, né, Rosa? Falar do exército, tá, gente? Eu não tenho nada contra o exército, nada contra a militar. Eu só acho que todos nós estamos sujeitos a críticas com farda ou sem farda. Eu não tenho fetiche de farda, nem horror à farda. Eu tenho amigos militares, tenho familiares militares, não tem problema nenhum. Só que isso é um fato. São 87 bilhões só em salário. São 805 mil pessoas, são 358 mil pessoas nativas. São 205 mil pessoas pensionistas. Muitas delas não são as esposas, que está certo, as esposas, claro, têm que receber a pensão, mas são filhas que não casaram, ou que casaram e na fraude não estão casadas, ou seja, que não fizeram a certidão de casamento, incluindo aí uma filha do Médici. Uma filha do Médici recebe R$32.600 por mês. E aí depois cai com esse papinho, tem que o Estado, porque atende muito, tá, mas como é que para uns pode? Aí para um professor, Rosa, que é 4, 5 mil, né, quando tá bem, né, na aposentadoria, né, aí tem que cortar e não pode pagar. Então, obrigado, Rosa, pela companhia. Roger Trautmann. Bem assim, a milicada ficou pé da vida lá por 2004 a 2005 e perderam uma mamata de diárias com valor fixo proporcional à patente do sujeito. A partir daí, foi implantado um sistema por comprovante de despesas. Isso explica muita coisa. Provavelmente. Além dessa loucura ideológica, eles inventaram que o exército tem que ser de direita. Não sei de onde é que tiraram. Na Rússia o exército era de esquerda, na Venezuela o exército é de esquerda. Aliás, o exército não tem que ser de esquerda nem de direita, ele tem que ser do Estado. Né? E as pessoas podem ser de direita, esquerda, centro, de nada, acho que eles acharem que deve ser. Né? Mas a instituição é de Estado. A Rosa Giovanoni. O SUS é tão bom que o Olavo de Carvalho veio do exterior para se consultar no Brasil. É verdade, é verdade. Parece que se vacinou também, né? Ele e o Edir Macedo se vacinaram. Fizeram campanha contra a vacina, mas se vacinaram. Adriana Góes. Boa noite. Ótima live. Excelente. Obrigado, doutora Adriana Góes. Helena Franco está citando a CPI da Covid. Rodrigo... Helena Franco. Helena Franco. Muito bom. Rodrigo Moraes está avisando que a transmissão da live também está pelo Clique News e Rádio Portal Soledade. Clique News, Rádio Portal Soledade. Muito obrigado, Rodrigo. Que beleza, tia. Vamos, vai mais longe a próxima. Soledade. Portal Soledade News. Isso aí. Pessoal, curte, compartilha, leve adiante aí a nossa mensagem, que é importante, gente. É importante a gente fazer esclarecimento, conversar com as pessoas, né? Tu imagina, eu fico imaginando, Leão, o que é um baque para uma pessoa que viveu a ditadura, ver essa nota do exército de ontem. Primeiro que, mesmo que o Osmar Aziz tivesse atacado o exército, que ele não fez, ele disse, as pessoas de bem do exército devem estar envergonhadas. É claro, se alguém da minha família faz uma bobagem, eu fico envergonhado, claro. Né? Se alguém do meu partido faz alguma coisa errada, eu fico envergonhado, óbvio, não vou ter orgulho daquilo que está errado. Né? Aí ele disse, não, o pessoal do exército que não faz isso, e eles mandaram uma nota golpista, uma nota que é uma ameaça. Aí tu imagina quem viveu 21 anos, tu viveu isso? 21 anos de ditadura? Né? Eu não vivi, eu nasci em 77. Eu nasci um ano antes da ditadura. 63. Achei que era um ano antes de mim só. Né? Então, tenta ganhar as pessoas pelo medo. Não vamos ter medo disso, não. Diga lá, Léo. Eu te pergunto uma coisa a respeito disso aí. Tu pode até ser militar, mas se tu entra para a vida política, tu tem que aceitar a crítica também. E o que eles quiseram, tentaram impor dessa maneira, contra o Azir ali, foi uma questão seguinte, cara, primeiro criaram um fato novo para tirar o foco da CPI. Isso ficou claro. Tá? E o segundo é o seguinte, eles tentaram impor uma coisa ditatorial contra o cara em função de que é o seguinte, se o cara está na vida pública, ele tem que aceitar a crítica. Então, só porque ele é reformado do Exército, se afastou do Exército para assumir um cargo na presidência da República,
ele é passivo de crítica, então ele tem que aceitar e ficar e se autodefender, aí fazer a defesa dele. Mas não da maneira como eles quiseram fazer, uma coisa intransigente até, e impondo o poder, né? O poder do exército contra as coisas, porque eles vão ter que aceitar essa crítica e ficarem quietos. Tá? A questão, Não, deixa eu só te falar uma outra coisa, que tu colocou aí, até eu tinha botado aqui, essas afirmações falsas que eles falam, sem provas nenhuma, e debate em cima disso, e os alienados a ele acreditam nisso e seguem defendendo uma coisa que não é verdadeira. E um fato principal que aconteceu foi a questão da fraude da eleição de 2018, que o Supremo deu um prazo para ele se defender e mostrar as provas, e as provas até hoje não chegaram no Supremo. E agora estão cobrando também, hoje é o 12º dia, eu estava vendo, que pediram para ele apresentar prova contra o deputado o Luiz Miranda, aquele ali, que ele disse que o cara está mentindo, que ele pediu para o presidente da República, para o Bolsonaro, que ele apresente as provas que o cara está mentindo. Hoje já estamos no 12º dia que foi feito o pedido, e até agora não foram apresentados nada. E não vai ser apresentado, porque não é mentira, é verdade. Então, e voltando à questão também que tu falou, cada pesquisa que sair a nível nacional hoje, cada pesquisa vai ser uma agressividade posterior. Hoje saiu uma pesquisa também da XP e PESP. No primeiro turno, o Lula ganha 38-26 dele, depois é o Ciro, depois é o Juiz, e no segundo turno, em qualquer cenário existir no segundo turno, o Lula ganha. Então, qualquer pesquisa que sair hoje, tu pode ter certeza que no outro dia vão ver coisas agressivas, até no mesmo dia já, né? Porque aí tá começando a bater o desespero da coisa. E aí mais alimenta a questão do golpe que tu está falando, né? Eles estão preparando para dar o golpe. Sim, me parece, a atitude deles é de que não tem nenhuma esperança de vencer na democracia. Eles querem dar o golpe. Agora, me parece muito blefe. E outra, eu não acho que a gente tem que ter medo disso. Eu acho que tem que enfrentar isso, como a Aziza enfrentou ontem, como tem manifestação forte do Randolph, um senador nosso lá do PT, lá de Sergipe. E eu acho que as manifestações têm que ser duríssimas. Porque é o seguinte, é isso, se é essas cartas, então tá, então botem na mesa. Que também nós não vamos ficar brincando de fazer eleição, então tá, então querem dar o golpe, então nós vamos resistir ao golpe. Né? Com as instituições, o parlamento ser contra o golpe, o STF ser contra o golpe, o povo ser contra o golpe. Né? Porque é o seguinte, estão prometendo é matar as pessoas, nos grupos do WhatsApp estão dizendo isso. Estão dizendo que essa gente que foi para Paulista, eles têm que matar tudo, que é vagabundo, que não sei o quê. Mas que é isso, tio? Mas nós já evoluímos para decidir as coisas na política. Eu não posso aniquilar o meu adversário político, ele é só adversário político. Né? Ele não é meu inimigo, ele não é. Ele pensa de outro jeito, ele defende outros interesses e nós temos um campo para discutir, que é o campo da democracia. Sobre essa questão do Luiz Miranda, ele não desmentiu o Luiz Miranda e ele não fala do Luiz Miranda porque ele tem medo do cara ter o áudio e o cara desmentir ele. E eu acho que o cara tem o áudio e eu acho que o cara provoca, fala que eu mostro, né? Então, mas mesmo que o cara não tenha o áudio, 12 dias para o presidente da República não se defender de uma acusação gravíssima de prevaricação. Ou seja, o presidente fica sabendo que estão roubando no ministério e ele não faz nada, absolutamente nada. Ele não dá um encaminhamento e não recebe uma denúncia de um WhatsApp desconhecido, uma denúncia anônima não, ele recebe de um deputado da base do governo. E ainda, segundo o deputado, ele diz assim, isso é coisa do Ricardo Barros, ou seja, ele já sabia. Né? Ele não desmentiu isso até agora, portanto, até agora a versão é essa. E, aliás, isso é voz corrente em Brasília, que o Ricardo Barros comanda aquele ministério. Né? E aí a gente começa a entender o que foi o governo Temer também. Né? Pensaram que estavam derrubando um governo de corruptos e abriram espaço para corruptos. Né? Porque o Ricardo Barros foi ministro do Temer. Né? E ali já estava desenhado. Depois entraram os militares. Né? E não é porque são militares, cara, não é por isso. Tá? Mas entraram essa turma que tá aí, que estava negociando com um pastor lá, que veio em Juí
E Juiz tem documentação deles oferecendo vacina. Uma vacina que nem existia. O golpe era receber adiantado e não vinha vacina nenhuma. Sumiu no mundo essa gente. Imagina, só uma diferencinha ali no preço dava bilhões. Né? Os caras iam pegar esse dinheiro, nunca mais achar Dominguete, Pastor, não sei mais quem, e Coronel, não sei o que, nunca mais iam ver. Né? Esse era o golpe. Agora imagina se eles conseguem perfectibilizar essa venda para o Ministério, que eles tentaram receber antes, tem 3 invoices. O que é isso, cara? É uma fatura. Contrárias ao contrato. Isso não acontece numa prefeitura. Eu trabalhei 2 prefeituras, eu trabalhei, isso não acontece numa prefeitura, que a gente lida com as notinhas pequenas. Né? Por quê? Porque a pessoa cuida, obviamente. Para aí, estou comprando 10 canetas, eu pago 10 canetas. Né? Vou pagar adiantado? Não, as canetas chegam na prefeitura, daí a gente empenha, daí a gente paga. Não é assim, empenho e pago e depois vem as canetas. Não é assim que a gente compra no Brasil. Aliás, a gente tem uma legislação muito séria sobre isso. Né? No caso das prefeituras, é a lei 8666. Né? Não há essa possibilidade. Então, as pessoas, quem se faz de louco nesse sentido, é porque não quer ver. Caiu o seu mundo, seu presidente, que era honestão, não é honesto. Né? Ele usou o Ministério da Saúde para arrecadar dinheiro, os filhos estão comprando casas de 6 milhões, os esquemas da rachadinha aconteciam, né, com toda a família junto, né? Ou seja, a família servia para isso, eles são defensores da família. Né? Mas a ex-mulher dele comprou 14 imóveis em dinheiro vivo. Imaginou isso? Essa é a situação. E mais gente aí, pessoal, curte, comente, compartilhe, leve adiante a nossa mensagem. Geisiane Garcia, Moreira. A Joana Ferronato. Ô, Joaninha. Parabenizando os dois pela live. Obrigado, Joana. Bom tê-la conosco. Paloma Silva, Ronaldo de Moraes. Abraço, Ronaldão. O Clemir Scorsato. Obrigado, Paloma. Clemir Scorsato. Imagina o voto impresso. Quem vai transportar as urnas? Quem vai cuidar das urnas? Quem vai fazer a apuração dos votos? Imagina a atuação das milícias. Imagina, no Rio de Janeiro, 45% do território é dominado por milícias. Esses milicianos que estão... A milícia, gente. Eu sempre tive medo de explicar o que é milícia, porque eu tenho medo de uma parte da população concordar. Tá? Tu paga o policial de forma privada, o policial que já é público, para ele te dar segurança. Eu discordo disso frontalmente. Tá? Isso é deixar a segurança pública na mão de quem tem dinheiro. E os pobres que não podem pagar ficam sem. Isso é privatizar a segurança pública. E aí tu cria os bandidos que só deixam entrar naquele território que eles quiserem, porque eles já dominam e ainda ganham a mais do que o soldo para isso. A milícia é um instrumento dentro do próprio Estado. É uma corrupção por dentro do Estado. Né? E eles dominam 45% da cidade do Rio de Janeiro por dentro do Estado contra o Estado. É uma contradição, né? Mas é isso mesmo. É contra o Estado enquanto ente que nos protege, ou que deveria ter uma relação interpessoal, né? E passa a ter donos, e os donos são eles que dizem que companhia de gás que vai trabalhar, que companhia de internet que vai entrar naquele território. Né? E isso cria um poder econômico, político, de violência, e tratam tudo com violência. Claro que eles têm os apaniguados deles, que é quem paga. Né? Então, isso é tudo o contrário de uma vida civilizada. Essa gente está na presidência da República. Este é o país que nos levou à Operação Lava Jato, naquele moralismo falso, que quebrou as 12 maiores empreiteiras do país, tá? Que geravam milhões de empregos. E eu não estou dizendo que não tinha que combater a corrupção, tinha que combater a corrupção, mas ali o interesse não era combater a corrupção, o interesse era derrotar o governo, acabar com a economia desse país, que hoje está soja dependente. Nós que estávamos disputando, Leão, abrir uma concorrência em qualquer lugar do mundo, as nossas empresas disputavam. O BNDES poderia financiar, gente, financiar não tem problema nenhum, o Fiesp pedia para financiar, esse dinheiro voltava, entrava dinheiro no país, nossos trabalhadores tinham onde trabalhar. Aí o que acontece agora? Não tem mais nada disso e nós só dependemos da exportação de soja. E nós aqui ainda conseguimos tirar um naquinho disso, porque nós estamos numa região agrícola. Agora imagina as regiões que não tem isso. Por isso que a miséria campeia nesse país.
E não dá para viver de commodity de exportador no modelo agroexportador. Não dá para viver disso. Getúlio Vargas já viu que não dava para viver lá quando era do café, que era isso. E ele quebrou política e economicamente com aquela estrutura do café com leite. Né? Ele foi um visionário, ele criou as balizas de uma nova política industrial para esse país. Ou seja, de desenvolver outras coisas, a indústria naval, enfim, toda a nossa indústria. Criou a siderúrgica nacional, né? E isso estava sendo feito, e nós éramos a 6ª economia do país, do mundo, e hoje somos a 12ª e estamos dependendo só da soja. E não dá para depender de um só produto. Sem falar que essa alta no preço é irreal, aumentou também o milho, ficou mais difícil para quem tem gado de leiteiro se manter, e tudo isso que a gente lives, não é, mestre Leão? Não tá bom para os negócios, não tá bom para quem produz. Né, Leão? Horrível. Nesse ponto que tu falou na questão do BNDES, já foi provado até por eles próprios que gastaram 48 milhões para fazer uma análise dentro do BNDES e não apareceu nada de falcatrua. Pelo contrário, foram só investimento dentro para trazer benefícios para o próprio país, e eles seguem batendo nessa tecla até hoje, né? E eles próprios fizeram a análise total, gastaram 48 milhões com uma empresa que foi lá e fez, e assim mesmo eles continuam a bater na tecla. E é como os próprios analistas dizem, né? Foi o único país que aonde os caras prejudicaram mais o país do que a própria política, na verdade. Porque o Moro, ao invés de ajudar o país, ele destruiu o país. Então, é um problema sério que a gente vive. E temos pagando por esse cara até hoje e vamos pagar por vários anos ainda, em função disso aí. Com certeza. Pessoal, vamos lá, curtem, compartilhem, levem mais adiante a nossa live. Tá? Tem que pedir para curtir, para compartilhar, gente. É uma obrigação nossa, não que eu queira, né, me gabar aqui, eu e o Leão, mas é um conteúdo bom, é um conteúdo importante. Né? A gente se prepara para isso, né, Leão? Então leve mais adiante, curte, compartilhe, não custa nada, de graça tu já paga a internet mesmo, abençoado e abençoado. Não custa nada levar um pouquinho mais adiante, levar para alguém que não está assistindo agora, que não pode assistir agora, vê lá no teu Facebook amanhã de manhã, hoje de noite, hoje de madrugada, ele acorda, tá nervoso, fazer uma oração, já abre lá, tá o Alisson e o Leão ali, vamos escutar, de repente tem alguma palavra boa ali, né? Tudo pessoal, isso faz bem. E outra coisa... Da caixa preta, essa da caixa preta que tu falou, o Bolsonaro disse que não tem caixa preta no BNDES e eles continuam falando que tem. Diga. Não, continua. Só para entrar da questão do compartilhar e pergunte bastante aí para o pré-candidato a deputado estadual, questione ele bastante, porque apertem ele para vocês verem que o cara tem conteúdo, que é nisso que a gente tem que se focar hoje. Nós temos que pensar bem quem nós vamos votar, divulgar, de repente, se realmente for afirmado a pré-candidatura do Alisson, nós nos fortalecer com o nome do Alisson e mostrar para as pessoas quem é que pode fazer alguma coisa por eles. E eu digo o seguinte, nos conhecemos aí há um ano, mais ou menos um ano e pouco, eu acho, realmente de verdade, foi uns 6 meses antes da nossa candidatura ali, que nós viemos a nos conhecer mesmo de verdade, e eu assino embaixo por esse cara aí e te digo o seguinte, se Soledade Região te der o prazer de ser deputado estadual, nós vamos ter uma representatividade de alto valor e que vai nos representar com muito respeito, até pelo teu conhecimento. E, acima de tudo, como tu mesmo disseste, eu posso até não ser muito inteligente, mas eu não deixo de estudar e me preocupar com as principais causas que existem, e principalmente na questão social. Então, eu fico muito feliz, Alisson, de participar contigo dessa campanha aí, dessa pré-candidatura, e tu pode saber que de mim tu vai ter um cabo eleitoral muito forte, e eu vou lutar por ti, vou lá na minha região, vou fazer trabalho lá se realmente se afirmar essa candidatura, e espero que Soledade reconheça isso e te dê o voto que tu tanto precisa para te eleger deputado estadual. Tá bueno, mestre Leão, muito obrigado pelas palavras, uma amizade muito boa essa, nossa, né, uma amizade que nos dá muita energia, muita coisa boa, muito obrigado pelas palavras e tu é uma das minhas inspirações, tu é um homem de um caráter extraordinário. Geise, mais alguém aí, Geise?
Vamos lá, Geizinho. Everaldo Silveira Silva. O que está faltando para o homem cair? Pois a Dilma por muito menos caiu. Vamos dar aquele empurrãozinho que falta, né? Vai. Precisamos investir em educação, pois segundo Paulo Freire, a educação liberta, nos dá voz e vez, o poder às massas, isso incomoda a elite do atraso. Exato. E mais ali, ó. Adriane Góes. Os trabalhadores e os aposentados cada vez mais prejudicados. Pode contar comigo para a campanha. Obrigado, doutora. E a Daniele Brock, ali, ó. Boa noite, companheira Daniele Brock. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Walter Macena. Jonas Moraes. Ô, Jonas Moraes. Ô, bicho velho, como é que tá, tia? O Jonas, tu vê seguido ali pelo centro, né, Léo? Sim, conversamos bastante. Vou pegar esse gancho da Adriana aqui, ó, gente. Essa questão dos aposentados. Eu já contei esse causinho, mas vou contar de novo. Tem um amigo que tem um mercadinho e ele disse o seguinte: olha, os aposentados vinham aqui no tempo do PT, que o pessoal não gostava, e enchiam o carrinho. E eu até comprava umas carnes melhor para o final de semana. Para me ter ali, né? Não só costela ali, eu tinha já umas carninhas melhor. Porque eles compravam, eles vinham, enchiam o carrinho, dava para comprar, né, umas carninhas melhor. Agora eles estão comprando linguicinha, tá? Uma meia dúzia de coisinhas, umas duas dúzias de ovo, né? E eu tenho que somar na frente deles, pesar de novo, às vezes as carnes que eles estão levando, um pouquinho ali, ó, a linguicinha, pesar de novo para eles não pensarem que é eu que estou roubando. É esse o preço. Eu até estou pegando, ele disse assim, eu até estou pegando fazendo o print de Mercado Grande, que bota lá R$60 a costela, e estou tendo no celular para mostrar para eles que esse é o preço. Que não é eu que estou inventando isso, né? Porque é essa a realidade. Então havia uma política, doutora Adriana, de valorização do salário mínimo, aprovada no Congresso, inclusive, né, pela variação do PIB, e que dava um aumento do poder de compra do salário mínimo. Então o aposentado do salário mínimo, ele tinha aumento real todo ano. Isso, para quem ganha pouco, faz uma grande diferença, né? E que a realidade não só de quem ganha salário mínimo, mas a realidade de todo aposentado pelo regime geral da Previdência Social. E esse país onde os trabalhadores vinham ganhando poder de compra, ele encolheu. Tem mais um do Everaldo ali? O que podemos fazer para termos a nossa reposição salarial? Luta política dia e noite, valorização do serviço público em primeiro lugar, né? Acho que se a gente não partir para uma lógica de que enfrentar esse debate ideológico sobre o papel do Estado. Que história é essa de se criar no meio dos pobres a ideia de que educação pública não é importante, de que saúde pública não é importante? Nós temos dinheiro para pagar a educação, cara? Nós não temos, então nós temos que lutar, fazer esse debate da importância, e com isso valorizar o servidor, a servidora pública, o professor, a professora, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico. Veja a revolução que foi o Mais Médicos. Nós criamos um desgaste com os médicos do país enorme, porque eles achavam que era contra eles. Não era só para levar médico onde não tinha médico, né? E levamos para 63 milhões de pessoas, né? E a classe médica e a classe média ficaram bravas com nós do PT por causa disso. Porque nós botamos médico trabalhar aonde nenhum outro médico queria ir, onde não tinha médico para ir. E atendemos 63 milhões de pessoas a mais, inclusive em Soledade. Eu sou testemunha viva disso. Eu comecei no trabalho de chefe de gabinete em janeiro de 2013 e apanhei de mãe até o dia que chegou os cubanos em Soledade. No dia seguinte, que foi uma noite, nós fizemos um coquetel, recebemos eles, o Nelvio Lara, o secretário da Saúde, e disse, ó, tá aqui 5 médicos aqui, prefeito Catã, para nós botar em 5 unidades básicas de saúde e atender criança. Eu parei de apanhar de mãe. E elas me batiam com razão, porque eu estava lá num cargo público e elas tinham que lutar para o filho delas ser atendido. Não estou reclamando disso. Mas eu vivi isso como gestor público. O Nelvio muito mais, apanhava mais do que eu, claro, né? Primeiro bati no Nelvio, depois no visual. Bati no Nelvio e não adiantou. Eu preciso dar consulta aqui para o meu filho, para minha filha. E eu vi, não foi poucas vezes, né? Então, por causa de um programa desses, nós apanhamos
e nós precisamos que o povo valorize, enquanto melhorou. Né, Ronaldão? Ronaldão, Euclides Ferreira, né? Muito obrigado aí pela companhia de todos e de todas. Vamos encerrar, né, pessoal? Curta, compartilhe, gente, é de graça. De graça não é a internet, tu já gastou para nos ouvir até aqui. Mas seja solidário, deixe mais gente ver. Tá? Obrigado, mestre Leão. Obrigado, Alisson, pelo convite. Uma boa luta para nós na sequência aí contra essa intransigência, esse extremismo que nós estamos analisando todos os dias aí. E uma boa luta a todos. Obrigado pela participação de todos aí na live. E um grande abraço a todos e um beijo no coração de cada um. Obrigado, Leão. Só para confirmar ali, Veraldo, luta política, se organizar de novo nos nossos sindicatos, nas nossas escolas, onde tem gente, conversar com as pessoas, né, mostrar a importância do serviço público, por consequência do servidor público. Esse é o caminho, diálogo, política é a solução, é mais democracia a solução, e não o autoritarismo. Obrigado a todos e a todas, um grande abraço e até quinta que vem. E amanhã e todos os dias tem a notícia do dia, acompanhe. Grande abraço.